o investimento ele tem que ser uma coisa constante, regular. Todo mês uma parte. Não tem como ninguém ficar rico sem investir um pouco do que ganha todo mês. O que eu defendo, assim, com unhas e dentes, é que todo mundo tem que poupar um pouco todos os meses para viver de renda no futuro. Vai, Duda, mas é só R$50. Cara, você nunca vai chegar ao nível de investir 5 mil por mês se você desistir hoje porque é só 50. Não precisa ser craque de matemática, não precisa ser economista, não precisa ser analista de investimentos para investir. Tá totalmente disponível. Essa daqui é uma gravação que eu fui lá no programa do Duda, do Primo Pobre, que se chama Pobre Show. Tenho certeza que você vai gostar desse conteúdo aqui. E também eu vou deixar aqui aparecendo durante essa entrevista um QR Code. Esse QR Code vai te levar para uma página onde tem um curso de investimentos em criptomoedas que eu fiz que custa apenas R$1. Por pouco tempo, tá? Quer conhecer mais sobre esse investimento em criptomoedas? Acesse esse curso aqui então. Vamos lá. E aí a questão é a seguinte, eu já comecei a investir, eu tomei gosto por investimentos na minha vida pessoal, assim, para mim e para minha esposa hoje. Tá. Então foi um clique que eu tive, inclusive até lendo um livro do Gustavo Cerbasi, por isso que eu peguei a caneca dele, aquele Casais Inteligentes e Enriquecem Juntos. Clássico, né? Que é clássico, uma amiga minha me deu esse livro, aí eu li ele rapidão, falei, cara, tá aqui. É só poupar e investir todos os meses. Não tem muito segredo. É óbvio que tem várias coisas que você precisa aprender. Você já era casado nessa época? Então, não era. Tá. Mas a gente começou a pensar em casamento. Ah, tá. E aí eu acho que é um ponto que acontece na vida de muita gente. Aquele momento que você pensa assim, putz, quero começar a construir minha vida, vou sair da casa dos meus pais. Pra mim, pelo menos, foi isso. Eu falei assim, comecei a fazer conta, eu falei, cara, não dá. Não dá pra pagar todos os boletos com o salário que eu tenho. E levando uma casa, né? Cara, porque quando você mora com seu pai e com sua mãe, você não tem ideia do tamanho dos gastos que é manter uma casa, né? E, poxa, o dia a dia da família, padrão de vida. Foi aí que me deu esse desejo de aprender mais sobre isso. Aí quando eu li o livro, eu falei, cara, é isso. E eu lembro que na época eu conversava assim com os meus amigos, falava, olha, tem esse negócio aqui, porque se você poupar um pouquinho aqui, ó, R$100 por mês, daqui a 30 anos você vai ter 2 milhões. Aí os caras, para, isso aí não tem nada a ver. Louco? Você tá louco, vou gastar agora, o que eu vou economizar pro futuro? Aí eu falo, cara, não tá certo, né? Aí eu comecei a investir. Comecei a entender um pouquinho de investimento por causa disso, porque eu queria levar uma vida melhor. Aí, só que por esse desejo de passar essa informação para as outras pessoas, foi que me levou para esse ponto de querer ser um educador financeiro. Embora esse seja um ponto que eu defenda muito, né? Não precisa ser craque de matemática, não precisa ser economista, não precisa ser analista de investimentos para investir. Tá totalmente disponível para todo mundo, até com valores bem acessíveis hoje em dia. Enfim, aí eu pensei, bom, eu preciso ter algo a mostrar para as pessoas. Aí eu falei, cara, vou escrever um livro com começo, meio e fim, como se fosse uma tese do que eu acredito. Que, cara, basicamente é criar esse plano de poupar todos os meses, investir todos os meses, e aí você vai montando essa carteira diversificada para um dia viver de renda. Boa. Esse é o ponto. É não depender de uma aposentadoria simplesmente do governo, não ficar dependendo de ter que trabalhar até a sua terceira idade. E como que você faz isso? Poupando um pouco todos os meses e investindo. E conforme vai passando o tempo, inevitavelmente você vai entendendo mais. Sim. Você vai entendendo uma outra alternativa de investimento, uma outra. De repente aquilo que você gostava há 10 anos atrás, você já nem gosta mais agora. Mas não tem problema, você criou esse patrimônio até o momento que esse patrimônio ele vai ser tão grande que só a renda dele garante uma liberdade financeira. Não, é interessante que você escreveu o livro antes do canal. Foi, né? Foi. Normalmente o percurso é o contrário, né? Começa a fazer fama sim. e aí, vou escrever um livro, né? Não, pra mim foi assim, o livro foi o cartão de visitas. Caramba. Eu queria mostrar para as pessoas que é muito vantajoso investir. E pelo que eu tô vendo aqui, tanto o teu canal quanto o livro chama Lucro FC, que tem a ver com futebol clube. Isso. O que eu defendo, assim, com unhas e dentes, é que todo mundo tem que poupar um pouco todos os meses para viver de renda no futuro. Tá. E quando a gente fala de viver de renda, uma das melhores
ferramentas são os fundos imobiliários, porque eles pagam os dividendos todos os meses. Né? Tá. Então, acaba tendo esse match muito com o que eu falo. Boa. Mas, assim, se a pessoa fala assim, não gosto de fundo imobiliário, cara, não tem problema nenhum, investe em outra coisa, mas investe. Tá. É uma construção para viver de renda. Boa. Para mim, é isso que eu defendo, e isso não precisa ser complicado, sabe? Por isso que eu falo que é uma questão até mais de hábito. Puta, tenho R$100 para investir por mês, investe R$100. Pode ser que daqui a 5 anos você tenha R$1.000 para investir. Pode ser que daqui a 15 anos você tenha mais. Automaticamente você vai entendendo mais o processo e vai se especializando. Boa. Né? Então é bem importante fazer isso sempre, começar com o valor que seja, mas tem que ter esse hábito. Você já ouviu aquela do pague-se primeiro? Pague-se primeiro. Então assim, recebeu o salário. Sei lá, você recebeu o salário dia 5, cara, no dia 5 você separa o valor dos investimentos e manda para a corretora. Prioridade, né? A prioridade é você, é o seu futuro. Boa. Então assim, eu consigo poupar 10% do meu salário. Beleza. É R$100, é 200, é 300, sei lá quanto é. Mas se você começa a fazer isso sempre, é tipo escovar os dentes, sabe? Você faz sempre que você cria Outra coisa que o Ricardo falou aqui que eu anotei é assim... Ele não estava lascado na vida, ele não estava todo ferrado, endividado, mas mesmo assim ele quis estudar sobre educação financeira para ter mais qualidade de vida. E isso é uma coisa que eu falo, educação financeira não é só para você, estou ferrado, Duda, vou estudar. Talvez você não esteja no buraco, mas cara, você pode ter uma vida muito melhor do que essa que você está tendo se você tiver educação financeira e, inclusive, aprender sobre conceitos do tipo como obter liberdade financeira, independência financeira, para você poder parar de trabalhar mais cedo. Por falar de parar de trabalhar, hoje o meu primo Eugênio tem uma dica muito boa aqui no Dica de Graça sobre isso. Ô pessoal, Eugênio por aqui e hoje eu quero responder uma pergunta que me fazem muito, que é assim... Eugênio, quanto eu preciso investir para poder parar de trabalhar? A resposta é muito simples. Depende de quanto você precisa para viver. Se você é o tipo de pessoa que precisa de R$10.000 por mês para sobreviver, você vai ter que investir muito mais do que uma pessoa que precisa de R$3.000 para viver. Para você ter uma noção, imagina que você tem que multiplicar por 100 o total que você precisa ter para alcançar o seu objetivo. Vou dar um exemplo. Eu preciso de R$3.000 por mês. Multiplica isso por 100. 300 mil é mais ou menos o que você precisa investir para pingar na tua conta 3 mil por mês. Eu queria R$6.000 todo mês. Multiplica por 100. 600 mil reais é o que você precisa para pingar na tua conta R$6.000. Isso aqui não é uma conta exata, tá? Eu tô simplificando só para você ter uma noção, porque vai variar aí de acordo com o cenário econômico e os investimentos. Então vamos lá, se você investir R$500 todo mês por 15 anos num investimento que renda ali 10% ao mês e todo ano você aumentar um pouquinho ali o valor que você investe, lá na frente, depois de 15 anos, você vai ter mais de R$300 mil. E isso já vai fazer cair ali R$3.000 mais ou menos na sua conta todo mês. E se eu dobrar o valor? E se eu investir R$1.000 todo mês em vez de investir só 500? Aí aumenta bem. Se você investir R$1.000 todo mês por 15 anos, aumentar um pouquinho esse valor todo ano, num investimento que renda 10%, lá na frente você já vai ter R$750 mil. E isso já vai te gerar uma renda passiva de mais de R$6.000 todo mês. Maravilha, esse aí é o Eugênio, esse é meu primo, eu só tenho primo genial, eu sou mais meia boquinha dos primos da família aí, viu? Cara, valeu pela presença. Muito obrigado, velho. Obrigado Valeu. por compartilhar o seu conhecimento com a gente.